campanha salarial de 85 talvez tenha sido a campanha que contou com o maior número de trabalhos do Diese. Inicialmente, nós realizamos uma pesquisa de opinião sobre quais as reivindicações prioritárias para a categoria. Foram distribuídos 45 mil questionários, desses 45 mil retornaram 15 mil, e esses 15 mil questionários foram tabulados e analisados para efeitos de montagem da pauta de reivindicações a ser entregue para os empresários. Além disso, nós fizemos uma série de trabalhos sobre perdas salariais da categoria, sobre redução da jornada de trabalho, efeito sobre o emprego, sobre a criação de emprego, efeito que teria sobre o faturamento das empresas, e também fizemos um número enorme de análise de balanços das empresas. Além disso, nós participamos de negociações com a Fiesp, com o Sindipeças ou com empresas isoladas, e também fizemos seminários com a Comissão de Mobilização sobre automação e sobre 40 horas. Boa noite. O tempo é o maior valor. Nem sempre trabalhar muitas horas significa produzir mais. O trabalhador deve desconfiar da operacionalidade e o trabalho não pode prejudicar a qualidade de vida. Todos temos direito à preguiça. Memória e Contexto fala sobre a redução da jornada de trabalho. A reivindicação das 40 horas semanais é o nosso tema. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje. Tive sim outro grande amor antes do teu. Tive sim o que ele sonhava, eram os meus sonhos, e assim íamos vivendo em paz. Boa noite, obrigada pela presença de todos vocês. Eu queria começar já sabendo por que empresários e os seus representantes são contra a redução da jornada de trabalho. Oswaldo. Bom, a história da redução da jornada de trabalho vem desde o século XVII, não é de hoje. É né? uma longa batalha. Se trabalhava 18 horas por dia. E aí, de lá para cá, até pelo menos na Revolução Industrial, onde os empresários inventaram uma situação de que os trabalhadores, além de serem desapropriados dos seus meios de produção, eles teriam que ganhar pouco para se dedicar o maior tempo possível para o trabalho. E o trabalho iria disciplinar esses trabalhadores, e a grande quantidade de pessoas que estavam na época teria que ser adestrado para que o capital se tornasse cada vez maior e as pessoas trabalhassem com mais afinco e mais ardor. Tanto os homens, quanto as mulheres, quanto as crianças. E os dois finais, que é tanto as mulheres e as crianças, sempre foram um motivo de fazer com que os salários e a jornada de trabalho dos homens não fosse reclamado. Então, eles faziam com que as crianças ganhassem menos, porque assim eles sairiam da rua. Essa história que a gente vê agora já acontecia na época da Revolução Industrial. Né? Então, é deixar o maior tempo possível da pessoa disponível apenas para o trabalho. Para o enriquecimento dos capitalistas da época. No Brasil não foi diferente. As reuniões, a industrialização no início do século XIX fez a mesma coisa. Nós tínhamos aqui jornadas de 12, 14 horas, assim sucessivamente. Ela foi sendo paulatinamente como eu diria, os trabalhadores em geral resistiam a esse tipo de coisa, até os anarquistas, o surgimento dos sindicatos, das organizações dos trabalhadores, defendendo que fosse uma jornada menos árdua do jeito que estava. Na época, eles conseguiam fazer com que os trabalhadores, além de ganhar pouco e trabalhar bastante, ainda pagavam multa. Às vezes eram presos nas máquinas, por incrível que pareça.
E eram alguns até açoitados, e principalmente as crianças. Que Isso tragédia. era uma tragédia bastante grande. Aliás, o trabalho não é para ser tragédia, né? Mas, nesse Acabou sentido, sendo. seria uma tragédia bastante grande. Deixa eu colocar o Quintino nessa conversa. Todas as pesquisas do Diese, né, em 50 e tantos anos, já comprovaram que não traria prejuízo para o empresário a redução da jornada, né? E o que acontece? Por que essa resistência? Exatamente, há um argumento histórico no Brasil por parte dos empresários, que é o argumento da competitividade, né, e do custo Brasil. Esse argumento, ele é bastante falho, né? intenso. Mas é falho. Mas ele é sempre utilizado como principal argumento para não aceitar a redução de jornada de trabalho. Ou seja, os empresários alegam que reduzir jornada sem redução do salário, como é a nossa pauta, a nossa reivindicação, significa diminuir a competitividade com os outros países. Mas não tem a comparação dos salários? Exatamente. O salário do brasileiro é menor. Exatamente. Esse é o grande debate. Só que eles esquecem que os outros países, grande parte dos países já tem uma jornada menor que a do Brasil, e o custo da mão de obra em outros países é completamente diferente e extremamente superior ao nosso custo de mão de obra. Então, por isso que há esse argumento do custo Brasil, o argumento da competitividade, ele é falso, né? Ele não é verdadeiro, ele não se confirma nesse caso. Até porque, só para ter uma ideia em termos numéricos, né, entre a década, final da década de 80, mais precisamente de 89 a 2009, a 2008, melhor dizendo, houve um crescimento de produtividade no Brasil na ordem de 84%. Ou seja, a reestruturação produtiva, as novas formas de produção, né, rendeu ao empresariado brasileiro uma produtividade, um ganho real, fora as despesas, de 84%. Enquanto os salários, nesse mesmo período, perderam 37%. Com isso que você está falando, sem te interromper, mas já interrompendo, seria cruel a gente dizer que o empresariado brasileiro é um dos piores do mundo? Eu não queria entrar nesse termo, né? Até porque acho que aí tem que ter fazer uma definição do que é crueldade, porque aí nós precisamos entrar num outro debate que não é esse que nos interessa. Nós não é cruel? Não queria entrar nesse debate, porque não é esse debate que para nós da CUT especialmente caracteriza a nossa luta, né, pelas 40 horas. Que nos caracteriza pelas 40 horas é exatamente a necessidade, né, de ajustar, né, as condições de vida do Brasil, dos brasileiros, dos trabalhadores. Por quê? Porque, na verdade, quem trabalha muito, né, exemplo que eu estava falando agora aqui, acaba sendo prejudicado, né, porque quem trabalha não tem condições para o lazer, para boa música, para estudar, para se preparar qualidade de vida, né? Para a qualidade de vida. Então, portanto, é isso que nós queremos. A visão da CUT, quando nós reivindicamos 40 horas, é exatamente essa, focar a melhoria da cidadania, das condições de vida dos trabalhadores do povo brasileiro. E um outro elemento importante, que é a geração de emprego. Porque se nós fizermos essa redução em 4 horas semanais, como nós estamos propondo, nós geraríamos no Brasil de imediato 2,5 milhões de emprego. De imediato, assim, é uma coisa automática, porque na medida que reduz a jornada, as empresas precisam contratar mais. Ao contratar mais, gera mais emprego. Então, 2,5 milhões de emprego seria um incremento no emprego de imediato aí, a partir da redução da jornada de trabalho. Então, mas com tudo isso que você disse, com toda a resistência que há, mesmo você não querendo falar nisso, que avaliação a gente pode fazer desse empresariado que resiste tanto? Olha, Oswaldo. Deixa eu voltar um pouquinho, porque a história se repete de vez em quando de uma forma muito cruel. Em cada país tem... Dizem que se repete em forma de farsa. Mas... mas é uma farsa que é violenta, né? Em 1938, a CLT definiu que seria a jornada de trabalho de 48 horas. 48. Antes foi mais. Mas levou 50 anos para cair para 44 horas. 4 horas diária, semanal, leva 50 anos. O que aconteceu nesse período, de lá para cá, foram as reivindicações dos trabalhadores, bastante intensa em relação
a redução da jornada, não só a redução da jornada, da semana, do descanso semanal remunerado, uma série de conquistas por aí. A argumentação que sempre foi sendo feita é que uma jornada extensa demais cansa o trabalhador, não dá tempo dele se qualificar, fazer esporte, que há necessidade do organismo. Sim. Porque trabalho não é esporte, trabalho é uma dedicação a uma atividade de produzir coisas que provavelmente ele não vai consumir. Mas há necessidade do esporte, do lazer, da cultura, etc. E as 48 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, não há possibilidade, não dá condições do trabalhador poder estudar, pensar na própria vida, né? Poder dedicar a família, não há possibilidade disso. Porque não é só as 48 horas ou as 8 horas. É também o período que ele leva da casa dele até chegar ao trabalho. Trabalho, né? Que um estudo feito há mais tempo do Diese mostrava que levava 1 hora e 48 minutos para o indivíduo se locomover da casa dele até o trabalho. E somando ida e volta. Pois é, e esse período não é pago, né? E ele está à disposição do patrão. Então, essa crueldade é sutil, mas acontece esse tipo de coisa. Além do mais, quando se fala que o custo do Brasil é alto, né, que eles se justificam, não é por esse motivo, é N motivo. Falta de tecnologia, falta de desenvolvimento de produto nacional, mas nós não podemos nos sacrificar nesse sentido. Sim. A França tem desde 1950 40 horas semanais e já reduziu para 36, né? Sim. Então, por que a gente não pode fazer isso? Não porque o custo passa a ser muito alto. É lei do engano, porque hoje em dia as pessoas estão, como diz, plugadas 24 horas por dia de trabalho. Você sai, está no trânsito, está pensando no trabalho, vai para casa, pensa no trabalho, volta, trabalha, dá lucro para o patrão, e ele leva um salário que muitas vezes é muito aviltado. Não é só aqui no Brasil, é em todos os países industriais ou mesmo capitalistas, que requer que o trabalho seja repensar, né? Apropriado pelo lucro. Oh, meu Deus. Vamos colocar a música na conversa? Vamos lá. Vamos lá? O que é que vocês vão tocar pra gente, cantar pra gente, Rosa? A gente vai fazer, primeiramente, Novos Rumos, não querendo, por exemplo, colocar esse tema, né, na música, mas a gente, de vez em quando, precisa tomar novos rumos, não é verdade? Então, De Orlando, Porto e Rochinha. Em Orlando, Porto e Rochinha. Vou imprimir novos rumos ao barco agitado que foi minha vida. Pus minhas velas ao mar, disse adeus sem chorar e estou de partida. Todos os anos vividos são portos perdidos que eu deixo para trás. Quero viver diferente, que a sorte da gente é a gente que faz. Quando a vida nos cansa e se perde a esperança, o melhor é partir. Ir procurar outros mares, onde outros olhares nos façam sorrir. Levo no meu coração essa grande missão que contigo aprendi. Tu me ensinaste em verdade que a felicidade está longe de ti.